Irmãos, o texto desta noite está na carta de Paulo, no capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 13. Efésios 6, de 10 a 13, diz assim a Escritura: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Amém. Como reagir adequadamente aos ensinos da carta aos Efésios? Paulo aqui está partindo para a conclusão dessa magnífica carta. E ele vai dar as instruções aos irmãos de Éfeso para que tudo quanto ele ensinou não fique perdido. Mas ele vai dizer: olha, tudo que eu ensinei, vocês devem reagir dessa forma aqui. Reajam dessa forma. E até as coisas que ele não ensinou, ele ensina como proceder. Até as coisas que ele não tratou. Que coisa, né? Usando meios, princípios, o bom senso cristão, para reagir adequadamente, a fim de proceder de forma a agradar ao Senhor. E suas últimas instruções aqui, irmãos, ele trata da proteção total com a qual o cristão deve se municiar para se proteger dos inimigos enquanto estiver aqui na terra. É isso que ele quer. Porque ele reconhece que a igreja aqui na terra está no terreiro do inimigo. Nós não estamos na nossa casa. Nossa casa é no céu. Nós estamos em terreno inimigo, campo minado. Os inimigos estão todos apontando as suas armas para nós. E Paulo reconhece isso. E ele quer, irmãos, que a igreja esteja tanto ciente disso como preparada para o ataque dos inimigos. Então, numa palavra, nós podemos resumir as últimas instruções do apóstolo para os Efésios assim: fortalecimento ou proteção. Então, ele falou sobre a armadura de Deus nesse texto. Depois de detalhar todas as doutrinas que ele quis mostrar aqui. Então, ele fala da armadura e, numa segunda parte, ele detalha as peças dessa armadura. Então hoje nós vamos falar sobre a armadura e na próxima oportunidade nós vamos dar os detalhes da armadura. Então, com esse título, como reagir aos ensinamentos da carta aos Efésios, eu trago 3 lições que estão bem claras nesses 4 versículos que nós lemos. E a primeira reação dos crentes a todo o ensinamento da carta aos Efésios é fortalecer-se somente no Senhor. Fortalecer-se, preste bem atenção, somente no Senhor. E ele explica essa lição com 2 aspectos. O primeiro: fortaleça-se no Senhor com as lições ensinadas. Ele já está no fim da carta. Até agora ele só fez ensinar lições preciosas. E ele diz: fortaleça-se no Senhor com as lições ensinadas. Veja no versículo 10 como ele escreveu: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que é quanto ao mais? Quanto ao mais é aquilo que eu não tratei, sejam fortalecidos na força, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aqui, irmãos, nós perguntamos com o objetivo de relembrar sobre o que foi que ele tratou até aqui. O que foi que ele ensinou? Como podemos resumir a carta aos Efésios até esse ponto? Os irmãos se lembram que ele tinha começado falando sobre as bênçãos espirituais. Ele disse: olha, não tem como comparar a maior bênção material que vocês recebam com as bênçãos espirituais que o Senhor já destinou para vocês. Não tem como comparar. A mais rica bênção material que você receba nessa vida, a mais rica, pense aí, na mais rica bênção material, é infinitamente menor, mínimo minimório, como se diz,
do que a menor bênção espiritual. Porque as bênçãos espirituais, elas começam a ser usufruídas aqui na terra e se estendem por toda a eternidade. São bênçãos que você vai gozar no céu, mas já goza desde aqui. É como se o céu se antecipasse para você aqui. Então, toda essa certeza que nós temos em Cristo é uma das bênçãos espirituais que o Senhor já determinou para nós. A eleição, a predestinação, o decreto dele. Irmãos, essa certeza infalível, imbatível, irretocável que nós temos, pode acontecer o que acontecer. Nossa vida está segura no Senhor. A maior riqueza do que isso. Enquanto as pessoas vivem na dúvida, na ansiedade, nas trevas, né, na perdição, na angústia, porque não sabem o que acontece no minuto seguinte, nós, irmãos, dizemos, pode chover canivete. Pode chover canivete. A minha redenção está garantida. Não sei o que é de mal ou bem, diz o poeta, né? Está sendo destinado a nós. Mas eu sei que o que vier vai ser para o meu bem. O maior sofrimento que vier, nós seremos capazes de dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Seremos capazes de dizer isso. Por quê? Porque as bênçãos espirituais nos capacitam a isso, irmãos. Depois ele mostrou como Deus juntou os crentes na igreja. Deus tinha aquele compromisso com Israel, mas acabou aquele compromisso. A partir de Cristo, ele fundou a igreja. Então as pessoas que iam crendo, ele não colocou em Israel, ele colocou na igreja. Até o judeu que se convertia, saía de Israel, entrava na igreja. Aí agora está lá o corpo de Cristo, composto de antigos inimigos, desafetos, judeus e gentios, vivendo em harmonia em Cristo Jesus. Então, essa maravilha ele falou. Depois ele explicou que todas essas bênçãos e todo esse privilégio de ser colocado na igreja nos deve fazer humildes, nos deve nos deixar mansos, pacientes, suportando uns aos outros. Depois ele discorreu sobre os dons ministeriais, que é para a edificação um do outro. Eu uso o meu dom para edificar os irmãos usam os dons para edificar uns aos outros e a mim. Então é aquela comunhão, é uma coisa viva dentro do corpo de Cristo. O uso dos dons para fazer os irmãos crescerem, o uso dos dons para fazer bem uns aos outros. Depois ele disse, nessa nova ordem que vocês estão, vocês não podem mais proceder como procediam antes. Vocês têm que deixar a mentira, vocês têm que deixar o roubo, aquele que furtava não furte mais, aquelas palavras torpes, piadas imorais que vocês contavam, não contem mais. A impudicícia, aquela impureza, as palavras vãs, a chocarrice, a cumplicidade com as trevas, tudo isso joguem na lata de lixo. Depois ele trouxe uma das mais espetaculares lições da carta, que foi o ser cheio do Espírito Santo. O que é que significa ser cheio do Espírito Santo? E ele disse, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra. E quem é cheio da palavra tem 3 características que estão bem claras, estampadas na vida dessa pessoa. Essa pessoa canta os salmos. Essa pessoa vive em sujeição mútua. Essa pessoa vive sempre com a gratidão na boca. Você não vê reclamação na boca dela. Só vê gratidão. Senhor, eu te agradeço. Eu só tenho a te agradecer. Você vê essa pessoa comprometida em cantar os salmos, cantar a palavra de Deus no louvor. Ela canta, ela fala sobre os salmos. E principalmente, ela vive em sujeição mútua. E esse terceiro aspecto do ser cheio do Espírito Santo, que é a sujeição mútua, foi o período que ele gastou, foi o aspecto que ele gastou mais tempo para explicar. Ele disse, olha, eu quero falar sobre a sujeição mútua. Eu sei que a sujeição mútua se manifesta em todas as áreas, mas eu quero falar em 2 especialmente. Dentro do lar e no trabalho. Dentro do lar, a relação do marido com a esposa é de sujeição mútua. O marido se sujeita à esposa, e a esposa se sujeita ao marido. Como, Paulo? E Paulo disse, olha, a esposa se sujeita ao marido sendo-lhe submissa. E o marido se sujeita à esposa amando-a, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, capaz de dar a sua vida por ela. Ainda dentro de casa ele disse, agora os pais também se sujeitam aos filhos, e os filhos se sujeitam aos pais. Como, Paulo?
Os filhos se sujeitam aos pais, obedecendo-os como ao Senhor, porque isso será agradável ao Senhor, e isso lhes prolongará a vida na terra. E os pais se sujeitam aos filhos, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor, e não segundo um livro que você comprou, um livro aprendido no colégio, um livro de um didata qualquer. Não, a admoestação do Senhor. Essa sujeição tem que haver entre os pais e os filhos. Depois ele sai de casa com os crentes e vai para o trabalho. E ele diz, aqui no trabalho vocês também têm que mostrar a característica da sujeição, que é característica de quem é cheio do Espírito Santo. Ele diz que o empregado se sujeita ao seu patrão. Pode ser patrão bom, pode ser patrão ruim. Ele se sujeita, trabalha com boa vontade, trabalha como estivesse trabalhando para o Senhor, fazendo a sua tarefa ali, sem conversar, sem roubar a empresa, sendo honesto, intercedendo pelo seu patrão. É assim que o empregado crente cheio do Espírito procede. E o patrão cheio do Espírito Santo, ele não ameaça os seus empregados, ele os trata bem, ele paga o salário certinho, tudo ele faz, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. Então, ele se sujeita ao seu empregado dessa forma. Então, foram essas as lições que Paulo falou, irmãos, quanto à sujeição mútua. Então, ele disse, em todos esses ensinamentos que eu dei para vocês, fortaleçam-se. Fortaleçam-se nisso que eu ensinei para vocês. Fortalecei-vos no Senhor, porque essa palavra que eu expliquei é palavra do Senhor. Foi Ele que mandou que eu escrevesse para vocês. Lembrai-vos dessas lições, estudai-as, lede-as, meditem sobre elas. Tudo isso, irmão, significa fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, porque o poder de Deus, o poder do Senhor, se manifesta na sua Escritura. Quando você está se fortalecendo na Escritura, você está se fortalecendo na força do seu poder. Esse foi o primeiro aspecto, de fortalecer-se somente no Senhor. E o segundo aspecto dessa primeira lição, ele disse, fortaleça-se também nas lições não tratadas. E esse é o ponto do versículo 10. Ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, o que é quanto ao mais? Aquilo que não deu tempo eu tratar na carta. Os demais assuntos que eu não tratei da carta. Fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós enfrentamos, meus irmãos, no dia a dia, tantas situações que precisam de respostas bíblicas. O apóstolo nos incentiva a procurar, nos lembrar dos princípios da palavra de Deus, das induções, né? As respostas e soluções que ele não teve condições de tratar especificamente. Por exemplo, apresenta-se uma situação para você, aí você diz, isso é lícito? Não é, então rechaço. Isso é lícito? É, então faço. Será assim? Não. É lícito, mas convém, ainda tem essa pergunta para fazer, convém, se não convier, se não estiver de acordo com tudo que você tem aprendido, embora você não se lembre de uma instrução específica para aquela situação, você precisa considerar tudo que você tem aprendido, se está de acordo com a vontade do Senhor. Isso vai edificar, vai glorificar o nome do Senhor, vai trazer bem para mim, vai trazer bem para o próximo. Porque muitas coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. E ele falou isso em 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Então, são coisas que nós não estudamos ainda, não tratamos ainda. O apóstolo não tinha tratado com o povo de Éfeso, mas ele disse, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aquilo que eu não tratei, busquem princípios da palavra de Deus. Procurem se lembrar de coisas, de como proceder, se está de acordo com a ordem, se está de acordo com a decência. Hoje nós temos a Escritura completa, mas naquele tempo os irmãos de Éfeso não tinham, os irmãos do primeiro século. Eles não dispunham de toda a Escritura como a temos hoje. Hoje nós temos a plena revelação, temos todas as respostas do Senhor. Então os irmãos da igreja de Éfeso deveriam buscar respostas quanto ao mais, quanto àquilo que ele não ensinou, quanto às questões que não foram tratadas. E deveriam ser feitas com comparação de textos disponíveis, lembrando-se de princípios, consultando pregadores itinerantes que passavam frequentemente lá na cidade de Éfeso, conversava com um, conversava com o outro, e traziam a luz daqui, traziam a luz dali, e você chegava a uma forma correta de agir. Vejam a preocupação do apóstolo que o povo tivesse.
O apóstolo queria que o povo procedesse de forma bíblica, de forma de acordo com a vontade de Deus em toda e qualquer situação. Por isso que ele disse isso. As coisas que eu não tratei, vocês devem buscar respostas no Senhor. Respostas e soluções. Orem, comparem textos, procurem ver os princípios da palavra de Deus. Até porque, irmãos, ele já tinha dito que os crentes não poderiam mais andar como os gentios, não foi? Vocês não podem mais andar como os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos. Os gentios, sabe, irmãos, nessa situação aqui, ele vê, é vantagem para mim, aí ele faz na hora. Não quer saber se é para a glória de Deus, não quer saber se é para o bem do próximo, quer saber se é vantajoso para ele. É assim que o ímpio age. Ele é imediatista, ele vê, os olhos dele brilham o cifrão na hora, ele vê a oportunidade, aí ele vai e pega. Pouco se lixando se seja para a glória de Deus ou não. Pouco se lixando se vai fazer o bem ao seu próximo ou não. O crente não pode fazer isso. No capítulo 4 dessa carta, versículos 17 e 18, ele lembrou muito bem. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa frase significa, o gentio anda segundo a sua cabeça. Ele tem os seus conceitos, ele tem o seu arcabouço de ideias, e ele anda segundo isso. Ele não quer saber da Escritura, ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como é? Qual é o produto disso? De que é constituído disso? 18. Eles são obscurecidos de entendimento. Quer dizer, obscurecidos. Eles pensam nas trevas. Eles não pensam na luz da palavra, não. Pensam nas trevas, visando somente lucro e vantagens pessoais. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Nem querem saber de Deus, de sua opinião, de sua palavra. Querem distância de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Então, nós não podemos agir mais dessa forma. Então, busquem no Senhor todas as respostas do seu dia a dia. Ele disse aos irmãos de Éfeso, aquelas coisas que eu não tratei na carta, quanto ao mais, procure se fortalecer no Senhor, procure respostas no Senhor, procure comparar textos, procure se lembrar de princípios da palavra de Deus, e vocês vão agir de forma correta. Eu faço uma aplicação e pergunto a você, é assim que você tem feito? Buscado as respostas no tanto que tem ouvido e aprendido da Escritura? Você se esforça para compreender aquilo que Deus quer para a sua vida, nas páginas da palavra de Deus? Ou você busca a opinião de A, de B, de filósofos, de gurus, mestres do mundo? Onde é que você está buscando as respostas para as suas questões? O crente se fortalece do Senhor e na força do seu poder. Essa é a primeira reação de um crente que conheceu o teor da carta aos Efésios. Ele procura se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Segunda lição, segunda reação do crente a todo o aprendizado, a tudo aquilo que foi transmitido a ele por essa carta, é que ele deve se revestir da armadura de Deus. E essa lição é muito importante. E Paulo trata essa lição em dois aspectos. O primeiro aspecto, ele deve aceitar a armadura oferecida por Deus. Ele deve aceitar. Versículo 11, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Estão vendo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A vida cristã é uma guerra, nós não podemos negar. O cristão está sempre em guerra. O dia inteiro está em guerra. Os irmãos sabem disso, sabe? O dia inteiro vocês estão em guerra. Nós estamos em guerra. Todos os dias. Daí, irmãos, é imperativo que estejamos revestidos da armadura. Agora, a armadura não pode ser qualquer armadura. A armadura tem que ser a oferecida por Deus. É isso que o apóstolo está chamando a atenção. Revestivos de toda a armadura de Deus. Ele está dizendo que Deus preparou cuidadosamente uma armadura para o cristão, para revesti-lo, para botá-lo nessa terra de combate. As peças da armadura nós vimos até nesta manhã. O elmo que protege a cabeça, a couraça que protege o tórax, as grebas que protegem as pernas, as manoplas que até o irmão falou, protegem as mãos, né? O espaldar que protege aqui desde os ombros até os punhos, e o escarpe, que é um encouraçado, uma bota encouraçada fortíssima, que protege os pés. O peso ficava em torno de 50 quilos, uma armadura do Império Romano no primeiro século.
50 quilos pesado, né, irmãos? Imagine você ir para a guerra carregando um saco de 50 quilos de cimento, que pesa 50 quilos. Era preciso muito treinamento, era ou não, para carregar um saco de 50 quilos? Tinha que ser forte, viu? 50 quilos, peso considerável. Nós vimos esta manhã que quando Davi se apresentou para guerrear contra Golias, o rei disse: coloca a armadura desse menino. Vamos ler de novo esse texto. 1 Samuel 17, versículos 31, a partir do versículo 31, foi? Davi se dispôs para guerrear, foi para a presença de Saul. Quando ele chega na presença de Saul, que se apresenta, e Saul fez as reservas, né? E ele quebrou as opiniões do rei, ele derrubou as opiniões do rei. Quando o rei viu que ele estava realmente decidido, diz o versículo 38, Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, que é o elmo, e o vestiu de uma couraça para proteger o seu tórax. Davi colocou a espada sobre a sua armadura e experimentou andar, pois jamais a tinha usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Segura esse texto um pouquinho. O que é que significa isso, meus irmãos? Que para vestir uma armadura dá trabalho. Municiar-se de uma armadura é pesado, é desconfortável, requer um treinamento inicial por horas, talvez por dias. Assim mesmo, para você se revestir da armadura de Deus, é preciso que você gaste muito tempo em oração. É preciso que você gaste muito tempo estudando a palavra de Deus. É preciso que você gaste muito tempo aperfeiçoando a sua comunhão com os irmãos. Porque nisso reside a armadura de Deus. E esse peso, os crentes não gostam de carregar, não. É muito ruim carregar esse peso. É melhor gastar minhas horas no trabalho e fora do trabalho, na internet, no WhatsApp, no Facebook, na TV, no Netflix. Não é muito melhor? É melhor. Ah, trabalhei muito, estou muito cansado. E o resto do tempo vai dormir. Não querem, irmãos, ter o trabalho de vestir a armadura, não. Pesado. Mas veja, pastor, Davi tirou aquela armadura. Não queria aquela armadura. Ele foi com as armas dele mesmo, uma funda e umas pedrinhas, e venceu. Não foi, pastor? Foi, mas foi um caso extraordinário. Ele era novo, não se adaptou à armadura. Mas depois, soldado já feito, ele teve que usar armadura. Por conta das muitas guerras que ele travou, teve que usar armadura. Você está em 1 Samuel 17, vai para o capítulo 21, para você ver. Capítulo 21, Davi está fugindo de Saul já, com alguns homens, desarmado. Aí no versículo 8, ele chega, fala com o sacerdote Aimeleque, e diz assim no versículo 8: disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas. Porque a ordem do rei era urgente, eu saí muito apressado, ele está dizendo assim. Então observe que ele já não está com mais funda, nem com pedrinhas no saquitel. Ele está com espada e armas de guerra. Então ele se adaptou. No começo ele teve dificuldades. O crente, quando chega na igreja, tem dificuldades, tem aquela inércia que ele tem para vencer, para se municiar dessa armadura. Mas com o tempo ele tem que ser hábil no manuseio da armadura, porque senão ele não subsiste, meus irmãos. O crente fiel aceita sim a armadura, porque é a armadura de Deus. E embora ele saiba que ela exige treinamento, dedicação, abnegação, ele não se furta, porque ele diz assim: eu nunca vou dar um passo nesse terreno minado se eu não estiver protegido com a armadura de Deus. Não vou conseguir fazer nada no reino, não vou conseguir. Ele raciocina assim. Então, aceite a armadura de Deus. Ela é pesada, ela dá trabalho para você se adaptar, mas aceite. Estude a Bíblia, acostume-se, gastar muito tempo em oração, aperfeiçoar a sua comunhão, pregar a palavra de Deus. Tudo isso são aspectos da armadura do Senhor. E o segundo aspecto dessa segunda lição, de revestir-se da armadura de Deus, é que você não deve capitular diante das ciladas do inimigo. Capitular é abrir mão, sabe, irmãos? É se dar por ganho.
Final do versículo 11. O versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, escute, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa que há um inimigo. E é o pior tipo de inimigo, porque é invisível, é poderoso, é enganador, é astuto, é acusador. Qual é a especialidade dele? Armar ciladas, tramar ciladas. É especialista em tramas e maquinações. Eu abro um parênteses e digo, olha, os reformados muitas vezes se enganam por conta disso. Falar no inimigo, no diabo, isso é coisa de neopentecostal, aquele pessoal só fala no diabo. Não é. A Escritura fala. Falar só no diabo é que nós não falamos, mas não podemos desconsiderar a atuação do diabo. Não podemos desconsiderar. Precisamos considerar, porque a Escritura nos manda estarmos precavidos contra ele. Fecho o parênteses. Ele é especialista, irmãos, em armar ciladas e tramóias e maquinações contra os servos do Senhor. Olha, enquanto você está orando, ele está maquinando contra você. Enquanto você está lendo a Escritura, ele está maquinando contra você. Enquanto você está vivendo no dia a dia, ele está tramando contra você. Ele está de olho, preparando ciladas, armando situações para você envergonhar o nome do Senhor. O tempo todo ele está fazendo isso. É preciso considerar isso. Por isso que no versículo 12, ele deu detalhes, irmãos. Olha, versículo 12, olha. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O sangue e a carne, ele quer dizer, a nossa luta não é contra pessoas que têm sangue correndo nas veias, não. Não pense que a sua luta é contra pessoas humanas, não. Não é. Elas podem até ser usadas, mas há alguém por trás delas, nos bastidores, você não está vendo. Então não se fixe nas pessoas humanas. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. Principado, irmãos, é um reino ou um domínio de um príncipe. E potestade é uma palavra que significa potência, poder. Mostra tudo o poderio de Satanás. Nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Tenebroso é alguma coisa sem qualquer luz, atro, escuro. Dominadores deste mundo tenebroso. Esse mundo que nós vivemos é um mundo tenebroso. Por isso que nós dizemos, nós estamos na casa do inimigo. Quem mora no mundo está na casa do inimigo. Os crentes aqui no mundo. E esse mundo tenebroso é dominado por forças, dominadores, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Regiões celestes é porque eles atuam no mundo espiritual. Essas forças, Satanás e seus demônios atuam no mundo espiritual. Forças malignas, organizadas, em hierarquia, tramando e agindo contra os crentes. Então, esses são os nossos inimigos. São poderosos, são malignos, são invisíveis. Quando você está vendo o inimigo, você fica precavido contra os golpes dele. Mas se você não está vendo o inimigo, se ele é invisível, imagine você entrar num quarto escuro que está cheio de inimigos apontando para você, e você não sabe como se defender. Você não está vendo, você fica perdido. Pois é, essa é a nossa situação aqui nesse mundo. Então, para que não fiquemos de peito aberto, o Senhor procedeu para com nós a elaboração de uma armadura para nos proteger. Isso foi ideia do Senhor. Ele quer que nós fiquemos firmes depois das batalhas. Versículo 11, no final, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele quer que nós batalhemos e depois da batalha fiquemos firmes contra as astutas ciladas dele. Você nunca vai ter condições de lutar com Satanás de peito aberto, tete a tete, mano a mano. Você não tem condições. Homem nenhum tem. Nós lutamos com ele, com as armas, com a proteção do Senhor, com a armadura que o Senhor proveu para nós. Aí eu lhe pergunto, você tem vivido com essa consciência de que há inimigos poderosos tramando contra você o tempo todo? Inimigos espirituais que você não vê. Você tem vivido alerta contra eles, com a guarda fechada? Ou você tem vivido como um tolo, bobo da corte, rindo
e fazendo os outros rirem, contando piadas, enquanto os inimigos armam contra você e lhe deitam ao chão facilmente. Então, revestir-se da armadura de Deus, da armadura oferecida por Deus, é um imperativo que não podemos dispensar, sem que isso nos traga grande prejuízo. Essa é a segunda lição, segunda forma de reação que devemos manifestar para com tudo que nos foi ensinado na carta aos Efésios. Revestirmos-nos com toda a armadura de Deus. E agora vem a terceira e a última lição. De que forma eu devo reagir como crente a tudo quanto o Senhor me explicou nessa carta aos Efésios? Terceira forma, capacitar-se para vencer no dia mau. E aqui também ele tratou de dois aspectos para explicar essa lição. Ele disse assim, em primeiro lugar, somente a armadura de Deus é eficaz para vencermos. Veja no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você viu que no versículo 11, a Escritura já tinha ordenado que tomássemos toda a armadura de Deus, não foi? Versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Por que ele diz de novo e precedido de um portanto? Porque quando ele mandou que usássemos toda a armadura de Deus, logo em seguida ele explicou por que você tem que se revestir dessa armadura. Por causa do inimigo poderoso, maligno, articulador e invisível. Depois que ele deu essa explicação, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então Deus preparou cuidadosamente, como um homem da arte, né, elaborando a armadura, disponibilizou a sua armadura, para com ela nos proteger, irmãos, dos ataques inimigos. Outra armadura não serve. Será que crente usa outra armadura? Muitos usam, irmãos, infelizmente. O que mais vemos, irmãos, são crentes usando, sabe, armas carnais, nas suas lutas diárias, contra o inimigo invisível e maligno. Você vai perder a luta. Você está perdendo a luta. Você não pode buscar confiança em homens. Você não pode buscar solução em raciocínios enganosos. Buscar conceitos humanos para decidir suas lutas espirituais. Não pode. Não seja bobo. Mas pastor, nós estamos vivendo ainda na carne. Pastor, a gente não está no céu ainda não. Nós estamos vivendo na carne ainda, no corpo. E nós não podemos deixar de usar as armas da carne também. Eu posso até usar armas espirituais, mas tem que usar as armas da carne também. Eu fui lá e disse umas boas a ele. Eu fui lá e peguei pela beca assim, saculejei para lá. Eu fui lá, invadi, tirei minhas coisas. Essas armas da carne, da violência. Não podemos, irmãos. A Escritura responde às pessoas que querem agir dessa forma, fazendo uma dosagem de armas espirituais com armas carnais, da seguinte forma, 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. Repare como a Escritura responde a essas pessoas que falam dessa forma. Ah, pastor, eu ando na carne ainda, eu sou de carne e osso, pastor, paciência, eu não sou santo não. Não creio dizer isso, que não é santo. Como é que pode? Versículo 3. Porque embora andando na carne, ainda aqui na carne, nesse corpo, na carne é no corpo, não é andando na carne, não é nas obras da carne não, viu? Andando na carne é andando no corpo, eu ainda sou humano. Não militamos segundo a carne. Militar é uma palavra bélica, de guerra, de milícia, de militar, de agir de forma policial, não é? Nós não militamos segundo a carne, quer dizer, eu sou humano, mas eu não guerreio minhas guerras com armas humanas. É isso que esse versículo está dizendo. 4. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, da nossa batalha, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Os grandes santos, quando eram colocados no canto da parede pelas forças imperiais, eles não brigavam não, irmãos. Estevão não brigou. Estevão foi acusado, apedrejado, e não brigou não com armas carnais. Pelo contrário, ele disse, Senhor, não nos imputes esse pecado. Quando eles olhavam para Estevão assim, os olhos de Estevão, a face dele parecia a face de um anjo.
brilhando com aquele semblante angelical. Se eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé para receber Estevão, que estava morrendo. Os inimigos rilaram os dentes de ódio, armas espirituais. Estevão não jogou uma pedra de revide neles, não. Nem os insultou, não disse nada contra eles. Policarpo, aos 98 anos, foi queimado porque não quis dizer que César era senhor. Soldados romanos foram buscá-lo para levar para a fogueira. Vovô, diga só que César é senhor, vovô, e o senhor vai escapar. A gente está com dó aqui no coração. Não queremos levar o senhor, não. Eu tenho 98 anos, Jesus nunca foi infiel a mim nenhuma vez. Por que eu vou ser infiel a ele? Não pode me levar e me queimar. Foi a reação dele. Ele não usou armas carnais, não. Meu filho, traga aí os capatazes, os capanga. Não fiz nada, não. Nada de violência. Nada de violência. As armas da nossa milícia não são carnais, versículo 4. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é sofisma, irmãos? Sofisma é um argumento capcioso, enganador, sabe? Com o qual se tenta convencer o oponente. Então, um sofisma contra um cristão é algum argumento capcioso para desfazer a palavra de Deus. Porque o cristão não vive segundo os princípios da palavra, não é verdade? Então, você está conversando com alguém e ele vem com um sofisma para cima de você. É um argumento capcioso tentando desfazer o conceito de Deus no qual você crê e pelo qual você vive. Por exemplo, rapaz, tu tem quantos anos? 18 anos, ainda é virgem. Tu és virgem. Um rapaz na escola da universidade perguntou a outro crente. Sou. Rapaz, no tempo de hoje, menina, tu és virgem, com 15 anos ainda é virgem. Sou. Por que você? Porque Deus disse que eu guardasse a minha pureza até o meu casamento. Menina, tu está no outro mundo, menina. Isso é um sofisma. Ele tem como objetivo colocar a palavra de Deus no absurdo. O quê? Tu não admite casamento gay, não, é? Menino, tu está muito atrasado. Nesse tempo de hoje, não admitir o casamento gay. Isso é um sofisma. Por que tu não admite casamento gay? Porque eu penso como meu Senhor. Meu Senhor disse que deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois serão uma só carne. É o homem e a mulher. Não tem casamento gay não, de homem com homem, de mulher com mulher. Se você estiver firme, você derruba o sofisma. Mas se você não estiver firme, o sofisma lhe derruba. É isso que ele está dizendo aqui. Para destruir, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez soberba, que se levante contra o conhecimento de Deus. Você, cheio de opinião de Deus, a turma tenta derrubar você. E não consegue. Por quê? Porque você pega todo pensamento, toda opinião, todo conceito e leva para onde? Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é isso? Você ouve uma opinião. Eu vou ver aqui se está de acordo com a Escritura. Só um instantinho. Eu vou ver aqui. Tá, tudo bem. Ouve outra opinião. Vou ver aqui se está de acordo. Um momento aí que eu vou consultar aqui, viu? A Escritura. Vou passar aqui na peneira, no crivo. Tá não, esse conceito seu não vale não. O crente é para fazer isso. É para fazer, agir dessa forma. Tudo que ele ouvir, levar cativa a Escritura. Para ver se passa ou se não passa. Se passar, vai em frente. Se não passar, ali mesmo você rejeita. Quantos de nós temos adotado os conceitos do mundo? Quantos? Porque não submetemos esses conceitos à Escritura. E os crentes agindo como o povo do mundo, pensando como o povo do mundo. É ou não é? Então, meu irmão, quando tomamos toda a armadura de Deus, nós estamos aí, então, capacitados a resistir no dia mau. É isso que ele diz aqui? Voltando para versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O que é dia mau? No capítulo 5, olha aí, no capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. No plural, está tudo no plural. Os dias que nós estamos vivendo são maus. Por quê? Porque nós estamos na casa do inimigo. Os nossos dias, todos eles são maus.
Mal com U, eu repito aqui, é o contrário de bom. Os dias não são bons, os dias são maus. Todos eles. Mas, irmãos, tem um dia especial que é mais mau do que os maus. Aquele dia D. Olha aqui, voltando para 6,13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau, irmãos, é aquele dia em que os inimigos chegam todos de uma vez só. Você não já teve esse dia na sua vida? Aquele dia que você diz assim: olhe, eu desejaria que esse dia não tivesse existido na minha vida. Já teve esse dia na sua vida? É aquele dia em que sabemos que o nosso irmão Jó enfrentou. Foi? E tantos outros servos do Senhor enfrentaram. Jó estava assim, chegava uma notícia ruim, outro estava falando, antes de terminar, chegava outra notícia ruim, e tudo destrutivo na vida de Jó. Até que chegou a notícia que morreu os 10 filhos dele. Então ele perdeu tudo quanto tinha de posse, servos. Os 10 filhos, só ficou ele, a esposa e os servos que trouxeram a notícia. Aquele foi o dia mau. Se você não tiver com a armadura de Deus, nesse dia você afunda. Tenha certeza disso. Nesse dia você afunda. Por isso que ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Porque se você não tiver com essa armadura, você não vai resistir nesse dia. Não vai. Os inimigos nesse dia, irmãos, atacam em bloco. É um ataque que eles dizem, é um ataque fatal. Ó. Vamos lá, vamos aproveitar que ele não está com toda a armadura de Deus, não. Os inimigos dizem, vamos lá agora, é a hora de atacar, é essa. Como os assaltantes fazem? Nos caixas eletrônicos. Vamos lá, eles vão, sondam a cidade, sondam o policiamento, o carro quebrado, a moto com pneu estourado, um soldado dormindo, o outro está doente no hospital. Eles sabem de tudo. Esse é o momento propício. Aí eles invadem a cidade e roubam. E tem sucesso. Então, se eles estão de olho em você o tempo todo, ó, espreitando, armando, tucalhando, e diz, ó, a hora de atacar é essa, porque eles não estão com toda a armadura de Deus. Vamos lá agora que a gente vai ter sucesso. Vai, Paulo, vai. Se você não tiver com toda a armadura de Deus, você vai cair, você vai capitular. Mas vai mesmo. Pergunto, você tem se revestido com toda essa armadura de Deus? Ou somente com parte dela? Deixando a cabeça desprotegida, o tórax, suas pernas? Feita aquela flecha que o irmão falou nesta manhã. A flecha saiu a esmo e passou por uma brecha da armadura, matou o camarada, o rei Acabe. Ou Golias, que mesmo com o elmo, a pedra passou por uma brechinha lá e cravou-se na testa dele e matou. Há daquelas pessoas, daqueles crentes que foram atingidos na cabeça porque não estavam com o elmo. Aí você fica com a cabeça variada. O que você pensa é igual ao mundo. Fala igual ao mundo. Que você fala, seu coração está cheio. O que é que houve com você, meu irmão? Estou com a cabeça variada. Eu estava sem o elmo e o inimigo me atacou e eu sucumbi. Ele fica falando feito um ímpio, agindo como um ímpio. Há daqueles que foram atingidos nas pernas, crentes que foram atingidos nas pernas ou nos pés, aí não se movimentam para nada. Rapaz, você não faz nada para o reino de Deus. Não, estou com as pernas atingidas, meus pés estão feridos. Você não estava com a couraça, não? Você não estava com os equipamentos de proteção das pernas, dos pés? Não, estava não. Você não sabia que era para tomar toda a armadura de Deus? Sabia, mas eu me atrasei. Aí, irmãos, está lá, coxo, paralítico, numa cadeira de roda espiritual. Não produz nada para o reino de Deus. Os inimigos atacaram ele. Outros ainda estão sem proteção nas mãos. Suas mãos nada fazem para o reino de Deus. Suas mãos nada fazem de bom para o próximo. Suas mãos só sabem, ó, apontar o defeito, o pecado dos outros. Ele foi atingido nas mãos. Você está vestido e revestido com toda a armadura de Deus? Essa terceira lição diz, capacite-se para vencer no dia mau. Você está capacitado? E o segundo aspecto dessa terceira lição é que somente a armadura de Deus nos torna inabaláveis depois da vitória. Versículo 13, na segunda parte. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, né, para que possais resistir no dia mau
E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja que a armadura é para você lutar e vencer. Esse é o propósito de Deus, você lutar e vencer. E ele diz aqui, depois de teres vencido tudo, vai vencer. Agora, e depois da vitória? Você vai morrer ou vai permanecer firme? Deus diz, e permanecer inabaláveis. Porque existem aqueles que lutam, vencem, mas morrem. Eita, fulano lutou tanto, não foi? Estudou tanto, se formou, casou, teve um filho, um patrimônio maravilhoso, casa, fazenda, carro, apartamento, dinheiro na conta, morreu. Venceu e morreu. Deixou tudo para a viúva, o filho e o novo marido da viúva. Que situação, né, irmãos? Existem soldados que vão para a batalha e lutam, irmãos, bravamente. Vencem. Mas depois morrem. Deus não quer que aconteça isso, não. Os 4 impérios da humanidade, os maiores, né? Foi o Império Babilônico, a gente sabe disso, que foi derrotado pelo Império Medo-Persa, Ciro, rei da Pérsia, naquela noite que Amós escreveu na parede, os irmãos sabem da história, né? Belsazar. Foi o momento em que o Império Medo-Persa começou a dominar o mundo. Depois o Império Medo-Persa caiu, surgiu o Império Grego. E finalmente o Império Romano derrotou o grego. Cada império derrotava o anterior. Quando o Império Grego derrotou o Império Medo-Persa, houve uma batalha muito sangrenta, que foi na Grécia, na cidade de Maratona. E teve um soldado chamado Fidípedes, soldado ateniense, bravo. E ele estava ali, na luta, irmãos, dos gregos contra os medo-persas, uma luta renhida, sangrenta, e os soldados gregos vencendo a batalha, e finalmente venceram o último reduto dos medo-persas. Terminou a guerra. Os soldados exaustos no campo. Sabe o que foi que Fidípedes fez? Soltou as armaduras dele, as coisas, irmãos, deu uma carreira para a capital, Atenas, lá de onde ele estava, da cidade de Maratona. Deu uma carreira e percorreu 42 quilômetros e 200 metros, irmãos, num fôlego só, sem parar, para dar notícia da vitória da Grécia sobre os medo-persas. Chegou lá, quando o povo vindo, o povo na expectativa dessa grande batalha, e lá vem um cara correndo, lá vem toda a cidade de Atenas, ficou ali, postada para ouvir as notícias, as boas ou as mais novas. Aí lá vem Fidípedes, num pique-mão. Aí quando chegou, ele disse: vencemos! Derrotamos o Império Medo-Persa. A Grécia agora é o grande império mundial. Pô, caiu e morreu. Caiu e morreu. Deu a notícia e em seguida morreu de exaustão. Tanto pela carreira que ele deu, quanto pela batalha. Ele já estava cansado da batalha. E depois ele deu uma carreira de 42 quilômetros. A homenagem dele é essa maratona que tem todos os anos, né? 42 quilômetros e 195 metros exatos, que foi a distância do campo de batalha onde ele estava até a cidade de Atenas. Deus não quer que isso aconteça com os seus servos, mas não quer mesmo, na luta contra as hostes espirituais do mal. Porque se os servos do Senhor vencerem, mas em seguida morrerem, quem vai pregar o Evangelho? Deus quer, irmãos, que os seus servos lutem com armas espirituais, protegidos com a armadura que ele preparou, vençam e depois da vitória permaneçam inabaláveis. Vamos ler o versículo 13 de novo? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, morrer. Não está escrito isso. Permanecer inabaláveis. O apóstolo disse em 1 Coríntios 9, 27, o que adianta eu aprovar os outros e eu ficar reprovado? Na verdade, irmãos, é o mesmo princípio que ele está usando. Ele mostra sua diligência em se fiscalizar a si mesmo. Fiscalize, meu irmão, a ver se você está com todos os seus membros protegidos com a armadura de Deus. Deus nos deu a sua armadura para lutarmos, vencermos e ficarmos ainda firmes como o Monte Sião, inabaláveis.
Concluímos, irmãos, dizendo, é assim que devemos reagir a todo o ensinamento que a Escritura nos dá, especialmente nessa carta aos Efésios. Ela nos ordena que nos fortaleçamos no Senhor, que revistamos-nos de toda a armadura de Deus, e que tomemos toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Significa o quê, irmãos? Eu não posso deixar, de meditar, de estudar novamente a carta, de ver de novo os esboços. Está aí, os irmãos guardam os boletins, está aí os esboços aí. Dê uma relembrada, uma recapitulada, escuta o áudio, veja de novo, estude, compre comentários. Nunca se esqueça de fazer esse revestimento. Você está se revestindo quando você está fazendo isso. A carta foi escrita para lhe capacitar, para lhe proteger, para lhe manter firme na sua luta contra as hostes espirituais do mal. No dia a dia você está lutando com inimigos poderosos, invisíveis e malignos. Você não os vê. Ou você está protegido com essa couraça, com essa armadura, ou você cai, meu irmão, afunda. Bota isso na sua cabeça. O ensino foi dado e as exortações finais também foram enfatizadas. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Vamos orar e encerrar o culto, irmãos. Nosso Deus bendito, graças te damos pela tua palavra. Te pedimos perdão, Senhor, por causa do nosso relaxamento, por causa da nossa negligência, em não nos revestirmos, ó Deus, com toda a armadura que preparaste cuidadosamente, pensando, Senhor, em cada detalhe para nos proteger. Fizeste somente para o nosso bem, mesmo assim nós temos sido negligentes, relaxados, desleixados, Senhor. E isso tem trazido males sobre as nossas vidas, Senhor. Reconhecemos isso e pedimos perdão, não temos outra palavra a te dizer. Dá-nos, ó Deus, nova oportunidade, de novo, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser crentes, Senhor, atentos, vigilantes, ligados, antenados, ó Deus, para que em tudo possamos honrar o teu nome, manter, Senhor, a nossa posição de soldados, lutando pelo teu reino, para que não percamos a guerra logo na primeira batalha, ou se vencermos, Senhor, não desfaleçamos em seguida, mas que nos mantenhamos em pé, firmes para nova batalha. Dá-nos compreender, abre os nossos olhos para que compreendamos que lutamos contra inimigos poderosos, malignos e invisíveis, os quais não vemos, que tramam contra nós enquanto nós estamos orando, lendo a Escritura, em comunhão, vivendo. Eles estão tramando o tempo todo, Senhor. Somente com a tua proteção reconhecemos que podemos resistir, Senhor, e ficar firmes depois das batalhas. Ajuda-nos, ó Deus, a prezar tudo quanto temos ouvido da tua parte. Não nos deixes, ó Deus, na mesmice. E possamos, ó Deus, ser esses crentes, conforme tu tens instruído, Senhor. Sabemos que muitos santos na história da igreja ouviram a tua palavra, se corrigiram, Senhor, e obedeceram, e foram vitoriosos. Que também nós sejamos, Senhor. Reconhecemos que somos parte de uma raça indisciplinada. Fomos formados, ó Deus, por gerações de degredados, de malfeitores, e tivemos vidas familiares, ó Deus, sem disciplina. Por isso, ó Deus, te pedimos que nos ajudes a corrigir, Senhor, esses defeitos, esses aspectos nas nossas vidas, e assim sejamos pessoas disciplinadas pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa. Nessa semana que hoje começa, dá-nos a tua proteção, dá-nos oportunidades para pregar o Evangelho, dá-nos oportunidades para estudar a tua palavra, para orarmos, incentiva-nos a isso. Também, Senhor, que possamos visitar uns aos outros, possamos acudir uns aos outros, e assim, ó Deus, cumpramos, Senhor, a tua vontade. Acorde o nosso país, Senhor, ameniza essa crise, daqui ela não afete, Senhor, o evento do próximo fim de semana aqui, segundo a tua vontade. Dá, Senhor, que tudo aquilo que está planejado em oração diante de ti, a tua igreja consiga realizar. Dá graça, Senhor, aos irmãos que virão de Petrolândia, Recife, Campina Grande, que os acolhamos, Senhor, da melhor forma,
E que o pregador, Senhor, venha enviado por Ti, no poder da Tua palavra, para pregar poderosos sermões aos ouvintes aqui. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.